Na Trilha da História. Uma mini-biografia do Brasil e do mundo. Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando a versão reduzida do Na Trilha da História. Hoje nosso convidado é o historiador João Paulo Pimenta, doutor em História pela Universidade de São Paulo e autor do livro Independência do Brasil, lançado pela editora Contexto. A gente bate um papo sobre a transferência da família real para o Rio de Janeiro, em 1808, um acontecimento fundamental para entender a independência do nosso país, em 1822. O pesquisador nos conta que em 1807, a França, sob o comando de Napoleão Bonaparte, declarou guerra a Portugal. Então Portugal não quis tomar partido nas guerras do Napoleão. E o Napoleão não aceitou isso e invadiu o território português no final de 1807. O exército francês já havia invadido terras lusitanas quando o Conselho de Estado decidiu pela transferência da família real portuguesa para o Brasil. O que a corte portuguesa então fez? Fez esse cálculo. Pensou, nós não temos condição de enfrentar o exército francês. Então a corte decide se transferir para o Brasil, para o Rio de Janeiro. E aí quebra a sua neutralidade e Portugal finalmente se alia, não à França, que está invadindo o território, mas sim à Grã-Bretanha. A ideia era proteger o reino português do projeto expansionista de Napoleão, mesmo que isso significasse transferir a sede da monarquia para a colônia do outro lado do Atlântico. Se a corte não tivesse vindo ao Brasil, o que teria acontecido? É bem possível que a corte tivesse sido presa pelos franceses, que o príncipe Dom João, a rainha Dona Maria, os principais ministros fossem impedidos de governar. No fim de novembro, poucos dias antes da chegada das tropas napoleônicas em Lisboa, a família real embarcou na viagem que mudaria o destino dos brasileiros. Ao chegar por aqui, no início de 1808, o príncipe regente Dom João adotou uma série de medidas para dar ao Brasil, em especial ao Rio de Janeiro, a infraestrutura administrativa e a autonomia necessárias para se transformar em sede do reino português. Então, órgãos que antigamente existiam em Lisboa, eles são recriados no Rio de Janeiro e em outras partes do Brasil. Uma série de obras urbanas são realizadas na nova capital. Medidas político-administrativas, econômicas. Tudo isso vai adaptando o Brasil e especificamente o Rio de Janeiro para essa nova condição, sede do Império Português. Enquanto uma antiga cidade colonial ganhava importância, as cidades portuguesas lutavam contra o exército de Napoleão, o que abalou profundamente as relações entre Brasil e Portugal. Porque desde 1808, o Brasil foi ganhando peso no Império Português, em detrimento de Portugal. Portugal foi ficando um lugar menos importante, porque não era mais a sede do Império, a sede da corte. Então, à medida em que o tempo vai passando e a corte vai ficando no Brasil, vão sendo criados problemas, conflitos de interesse entre portugueses do Brasil e portugueses de Portugal. E depois de alguns anos, esses conflitos de interesse, que não existiam antes de 1808, vão levar à independência do Brasil. Esta foi a versão reduzida do Na Trilha da História. O episódio completo tem 1 hora e traz, além da entrevista na íntegra com o historiador João Paulo Pimenta, canções do violonista português Pedro Joia, acompanhado de grandes nomes da música brasileira. Tristes são os olhos de quem chora, um amor que pôs o pé na estrada. Para ouvir, acesse radios.ebc.com.br/na trilha da história. Até semana que vem, pessoal! Que a estrada de ir vai dar em nada. Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma mini-biografia do Brasil e do mundo.